Agora nós veremos o item 190 do Livro dos Médiuns, que são médiuns especiais para efeitos intelectuais, aptidões diversas. Começa com médiuns audientes, que são os que ouvem os espíritos, muito comuns. Há muitas pessoas que imaginam ouvir o que só existe na sua própria imaginação. Médiuns falantes, os que falam sob a influência dos espíritos, muito comuns. Médiuns videntes, os que veem os espíritos em estado de vigília. A visão acidental e fortuita de um espírito em determinada circunstância é muito frequente, mas a visão habitual ou facultativa dos espíritos, sem qualquer distinção, é excepcional. A condição atual do nosso organismo físico ainda se opõe a essa aptidão. Eis porque é conveniente não acreditar sempre, sem prova, nos que dizem ver os espíritos. Vejam que importante a gente ter conhecimento desses assuntos. Então, médiuns audientes são os que ouvem os espíritos. Mas o que a gente vê falar de pessoas que ouviram os espíritos, né? Ou que viram os espíritos, que conversaram com os espíritos, muita gente fala, muita gente afirma isso daí, e nem tudo a gente deve dar credulidade. Porque há muita indução, né? Há muita fantasia nisso, há pessoas que querem causar fortes impressões nos outros, há pessoas que querem ganhar a confiança dos outros, falando de coisas espirituais, para que as pessoas passem a ter nela uma referência. E há pessoas também excitadas, né? Nós vimos aqui agora mesmo, né? De médiuns excitadores, como tem aqueles excitadores que podem desenvolver a psicografia em outros, também existe em maior quantidade, esse sim, eu já ouvi, a gente vê muito ainda nos dias atuais, que são pessoas que na hora que alguém começa a falar de alguma coisa, ele já excita o outro induz ele a acreditar que é um espírito que manifestou, que quis dizer isso ou aquilo, que ele deve fazer assim ou assado. Então ele vai excitando a credibilidade nas pessoas frágeis, que vão acreditando que muitas vezes veem e ouvem os espíritos, quando em verdade não são mais do que fenômenos naturais. É preciso precaução quanto a isso. Por isso que a gente não pode dar credibilidade em tudo que houve no que diz respeito à mediunidade, né? Então, está dizendo aqui que médium vidente, o nosso próprio organismo ainda apresenta fortes obstáculos para que a gente veja os espíritos e converse com eles em condições normais, né? Isso não é tão simples e tão fácil assim quanto possa parecer, porque o nosso próprio organismo impede na maioria dos casos. Mas isso não quer dizer que não exista. Existe sim, né? Então, o médium que vê os espíritos e às vezes até conversa com eles numa condição natural. O que seria uma condição natural? É uma condição igual eu estou aqui, você está aí nos vendo, você de repente vê os espíritos aparecerem e conversar com eles, né? Então, e existe aquela outra condição que é habitual ou facultativa, sem qualquer distinção, que é excepcional. Ou seja, tem muita coisa que realmente é espiritual, que acontece à nossa volta. Mas tem muita coisa que são fatos naturais, e a gente precisa aprender a separar uma coisa de outra, tá? E o médium que estuda, que aprende a tomar conta da sua mediunidade, ele não fica vendo espírito a qualquer hora.
ele próprio fecha essas percepções e se disciplina e toma conta da sua mediunidade. E só permite numa condição facultativa, ou seja, quando ele deixa aquilo acontecer. E quando que seria essa condição? É numa reunião própria para o desenvolvimento e aplicação da mediunidade, né?